Olá professora, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo na lição 4, que vai tratar sobre expressões algébricas. Para essa lição, a atividade que eu propus vai ter ali os conteúdos de construção e interpretação de expressão algébrica, substituição de valores na expressão e também relação entre expressões e contextos do cotidiano. O objetivo é que o aluno explore essas expressões algébricas de uma forma prática e significativa, através de estações com desafios variados, desde a criação até a aplicação e interpretação com essas informações. Então, a atividade prática seria uma rota das expressões, vão ser montadas estações com diferentes desafios e eles vão girar entre elas em grupos, com um tempo marcado. Então você, professor, professora, vai controlar o tempo e eles vão precisar resolver as atividades propostas também cuidando do tempo. Então é muito importante que, quando a gente trabalha com as estações, o aluno tenha consciência que não só o desafio, mas ele também vai ter que trabalhar em equipe, dividir as tarefas, porque eles têm um tempo para poder estar ali naquela estação, resolver a atividade proposta, senão ele não vai conseguir avançar. E aí todos os alunos têm que rotacionar. Aqui eu vou deixar algumas sugestões de estações, elas podem e devem ser adaptadas. A sugestão depois lá na frente dos grupos vai depender do tamanho da turma também, porque o ideal é que você tenha um grupo que consiga trabalhar todos juntos, né? Porque também se for muitos alunos, já nem todos vão trabalhar, mas que todos trabalhem ali pelas estações. Então pode ser que você precise ampliar ou dividir em rodadas, ok? Então a estação 1 seria ali uma sugestão, trabalhar com interpretação do cotidiano. Então, dado um texto de uma situação real, pode trazer ali a ideia de um plano de celular, uma compra com uma taxa fixa, e os alunos vão montar uma expressão que corresponde àquela situação. Então, traz uma situação problema ali e eles vão precisar montar uma expressão que generalize, né? Quanto é que uma pessoa vai gastar sabendo que o plano celular dela tem um valor fixo de tanto mais tantos reais por minuto, né? Ou compra com taxa fixa. Você vai comprar um item no restaurante, mas tem a taxa de entrega, né? E essa taxa ali varia conforme a quilometragem. Enfim, tem várias situações que você pode colocar ali, mas que seja do cotidiano deles, né? Para eles entenderem também que é uma forma de representar e eles começarem a entender essa relação do porquê representar de forma algébrica, tá? Sugestão para a estação 2, um enigma. Resolver pequenos enigmas com substituição de valores na expressão. Então você pode trazer a expressão por extenso também, né? Para eles trabalharem com essa ideia da linguagem, ou já trazer a expressão pronta, para trabalhar com a ideia de valor numérico. Por exemplo, se o valor total for 40 e a expressão for 5x mais 10, qual é o valor de x? Ou ainda, se o x for tanto, qual é o valor dessa expressão? Então, você consegue conduzir de diversas formas, ou pode também colocar vários enigmas ali. Isso vai depender de quanto tempo você quer disponibilizar para os alunos em cada estação, né? Se você aumentar o grau de dificuldade, aumenta um pouquinho o tempo para que eles consigam, de fato, desenvolver a atividade. Ou, se você vai fazer mais estações para todos os alunos trabalharem na mesma rodada, faça enigmas mais simples, né? Faça enunciados mais simples para eles resolverem em 5 minutos, por exemplo. A estação 3 seriam expressões geométricas, então trazer situações com área e perímetro. Dá para, por exemplo, trazer a área de um retângulo, traz os lados sendo representados por variáveis e pede para que eles montem e resolvam expressões para calcular as áreas. E aqui também você pode aprofundar ali, né? Pedir para eles montarem a expressão, pode também pedir para eles substituírem valores para trabalhar com a ideia de valor numérico, ou enfim, só que eles representem. Ou ainda, se for um cartão, você pode colocar as alternativas e pedir qual é que representa aquele certo enunciado, ou para eles ligarem, né? Coloca 3 expressões, coloca 3 figuras, peça para eles relacionarem. Então tem como ampliar ainda mais dentro dessas estações várias habilidades, né? E aí você vai vendo como você quer conduzir essa atividade.
A estação 4 seria a ideia de um mercado da matemática. Então, coloca uma situação de compras onde tem um valor fixo, um valor por unidade. Dá para trabalhar aqui também com produtos do supermercado que são valores fixos, valores variáveis, né? Produtos que são a granel, ou o açougue, ou o hortifruti, para eles entenderem também que dentro do supermercado vão ter produtos que têm um valor fixo, né? Por exemplo, você vai comprar ali um shampoo, aquele preço é pela embalagem, pela unidade. Agora, se ele vai comprar maçãs, aquele valor vai variar. Então, você pode trabalhar assim também, ou ainda pensar na ideia deles montarem expressões pensando em taxas de entrega, também como foi trabalhado lá na estação 1, mas aqui é interessante trabalhar com a ideia do mercado mesmo, né? Para eles perceberem também que no dia a dia deles eles vão ter situações que são variáveis, e aí eles conseguem também já introduzir alguns assuntos que vão trabalhar lá na frente, a partir do 9º ano, como por exemplo funções. Então, a gente consegue já introduzir um assunto, sem falar necessariamente dele, com essas situações do cotidiano, e isso vai trazendo mais significado para a atividade, né? A princípio aqui, se for trabalhar com 4 estações de 10 minutos, uma aula seria suficiente, mas como eu comentei, depende do tamanho e da quantidade de alunos, né? Pode ser ampliado para 2 aulas, se você quiser colocar mais estações. Dá para diminuir o tempo das estações, se você quiser colocar desafios mais fáceis, só para eles terem essa experiência de relacionar o conteúdo com o cotidiano deles e trabalhar nessa metodologia diferente. Então, em vez de aprofundar, fazer talvez com uma atividade introdutória, né? E aí, com o material, são os cartões impressos com os desafios, fichas de resposta, tem que ter um relógio, um cronômetro para marcação do tempo, se tiver como projetada para pôr um timer também, para eles terem um controle desse tempo, ou só avisa ao final, né? Se tiver mais tempo, ainda propõe um desafio final deles criarem a estação deles, né? Então, eles elaboram uma situação-problema, que tenha que ter uma expressão algébrica correspondente, trocam com os outros grupos para resolver, e essa etapa vai reforçar o conteúdo de uma forma criativa e colaborativa. Então, você consegue ainda mais ampliar essa atividade se você tiver mais tempo disponível. Às vezes, pegar algumas questões do livro, né, para colocar ali já nessas estações e já trabalha as questões que você precisa trabalhar em sala de aula de uma forma diferente. Então, é uma sugestão, é uma metodologia diferente, eles gostam, eles se desafiam, tem a questão do tempo, isso estimula eles também. A gente vai finalizando esse vídeo, eu espero que você tenha gostado da sugestão e eu encontro vocês na nossa próxima lição.